O Brasil tem isso. O que acontece? O cara chega na escola, o que ele vai ouvir? Que é a história do Brasil. O Brasil é um país de pessoas idiotas, que é uma história estúpida, que tudo foi mal, que Portugal era um lugar ruim, formação moral alheia, ética de trabalho mínima, todo mundo vai promover aquela ética do tipo, cara, vai lá, faz o mínimo, tenta ganhar o seu, passa no concurso público para o primeiro negócio, filho... é aquela história da teoria do medalhão do Machado de Assis, né? Melhor parecer bom do que ser. Então, o cara pega essa cultura e ele tem introjetado essa cultura desde cedo. Então, ele vai ter essa baixa autoestima nacional. Ele não se sente como parte de uma nação. E ele tem essa baixa estima nacional, ele já se vê quase como um visitante no país. Ele fala, eu tô aqui meio que... Não tem aquela visão de pátria, né? Estendida, que é fundamental para uma nação. Quando você olha a história do Brasil, por que tiveram que demonizar tanto o Brasil? Então, essa era a parte que ia ser longa, mas vamos lá, né? Em primeiro lugar, o Brasil, quando ele foi colonizado por Portugal é uma grande potência na época. Então as pessoas têm uma visão muitas vezes pejorativa de Portugal, falam, Portugal é muito pequeno. Portugal hoje tem a população do município de São Paulo. Sem contar a Grande São Paulo é 2 vezes maior que Portugal. Então é um país muito pequeno. Só que Portugal tinha tido, apesar de ser um país pequeno, tinha tido grandes méritos. Por quê? É um país que vem da reconquista, dessa batalha contra os muçulmanos para retomar o país. E na época, os templários foram suprimidos em toda a Europa. Num documento que eu estava lendo hoje, inclusive, Filipe o Belo da França devia um dinheiro para os templários. Ele tinha 2 alternativas, pagá-los, outra coisa era matar todos os templários e pegar o dinheiro de volta. Ou não pagar o dinheiro e pegar o dinheiro deles. Ele resolveu matar os templários. Então os templários foram suprimidos. Em Portugal, Portugal falou, aqui não, aqui os templários vão ser protegidos. E aí criaram um dos maiores projetos de formação de liderança da história, que é a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo é um negócio impressionante. Ali em Tomar tem um grande complexo de prédios dessa Ordem de Cristo. O cara recebia treinamento militar, treinamento econômico, depois treinamento marítimo, na época de Dom Henrique Navegador. O cara tinha que aprender a navegar, então o cara sabia, imagina, treinamento intelectual e treinamento religioso. Então, para um país pequeno, os caras produziam uma galera de excelência absurda. Essa Ordem de Cristo, Portugal que já tinha, vai ter na época de Dom Dinis, na verdade, a Universidade de Coimbra, que vai ser um dos maiores centros de lógica do mundo inteiro. E Portugal vai ser o primeiro país a dar a volta na África. Imagina que os europeus estavam acostumados a fazer navegação só dentro do Mediterrâneo. Eles não saíam daquele lugar. Agora o cara passa a África do Sul, o que era chamado do Cabo da Tormenta, vira o Cabo da Boa Esperança. Portugal dá a volta ao mundo. Fernando de Magalhães deu a volta ao mundo. Nós estamos falando do século XVI. É um absurdo. Eu posso fazer um parênteses aí, antes de retomar? Se coloca na situação, se eu viro você, Vilela, seguinte, irmão, vamos entrar numa nave do Elon Musk aí, porque ele é o cara das naves. Talvez a gente vai achar um planeta aí que parece que há. E se a gente achar, a gente vai achar diamante infinito, irmão. A gente vai voltar gigante, mano. Achar diamante. Pode ser que a gente não ache nada e morra. E nada garante que a gente volte. E se a gente não achar, a gente vai morrer mesmo. Porque a gente não tem oxigênio suficiente pra ir e voltar, não. A gente tem que achar esse negócio. Você sabe onde é o país, Sejano? Não faço a menor ideia, mas mais ou menos por ali. Você topa uma viagem dessa ou não? Nunca. Nem fudendo. Era isso que os caras faziam. Olha a alma empreendedora e a virtude da magnanimidade e a coragem, a virtude da coragem que esses homens exerciam naquele momento, cara. Só de você entra num barco agora e vai até Portugal. É isso aí. Um barco moderno. As pessoas não têm noção do que esses caras lutaram. Eu tava semana passada conversando com um amigo meu. Aí ele falou, não, mas teve a história das cruzadas, não sei o quê. Eu falei, tá bom, sabe que se os cruzados não tivessem ajudado Dom Afonso Henriques na reconquista de Portugal, não existiria Portugal. Né? Portugal seria muçulmano. O Brasil não existiria, né? Seria muçulmano, não existiria o país, né, que você viveu. Eu só queria fazer essa parênteses, porque, cara, eu acho que a galera não tem noção o que era a turma entrar numa nau e falar, vamos descobrir as coisas aí. Porque não é que não tinha uma cartografia desenhada, ninguém sabia nada. Não, e assim, olha a tecnologia da época. Estamos falando, a tecnologia de 1500. É isso aí. Tanto é assim que um dos principais motivos, o porquê a Espanha teve que dar a volta ao mundo e houve o descobrimento das Américas, é exatamente porque ela tá perdendo a competição com Portugal.
para circundar a África, não tinha como acompanhar, contrataram o italiano, falaram, cara, para competir vamos ter que trazer um cara de fora, e tiveram que ir reto, porque havia a doutrina que a Terra é redonda, ele sabia, só não sabia o tamanho, então também é suicida, imagina? Toda vez que alguém ia navegar, água, os caras falavam, cara, o cara que for vai ter que se lascar, entendeu? E aí acharam o italiano louco, o italiano foi corajoso pra caramba, descobriu as Américas. Mas reparem que a Portugal estava muito mais avançado, sendo muito pequeno. E com as feitorias, você vai lá em Macau, Goa, que é a Índia portuguesa, um negócio impressionante. Macau, por exemplo, é engraçado o contraste entre Hong Kong e Macau, né? Porque E é do lado, viu, velho? Do lado. Então, em Hong Kong, claro, tem um pessoal que é mais inglês, e aí tem muitos conflitos com a China, todo o negócio. Em Macau, tem os portugueses, né? Então, os portugueses rapidamente já sentaram para conversar com mas, cara, ninguém fala português em Macau, não, tá? Eu voltei de lá tem 1 mês e meio. Não, os chineses não. Até as ruas estão em português, mas ninguém fala português. Mas eu conheci, por exemplo, português de Macau, né? Os portugueses de Macau. Não, com aspecto português. E é muito engraçado porque Macau, claro, tem uma economia muito ascendente. Tem igrejas em Macau que são muito bonitas. Tem cassinos também, que é uma outra história. E para todo lado. Cassino e bufa de cigarro. Mas é engraçado quando você olha. Então eu conheci esse cara que chegou, eu encontrei em Lisboa, que ele falou, sou português da China. Vai ser um outro que sou português da Índia. Você começa a ver as pessoas de vários lugares. E muitas pessoas com carinho por Portugal nesses vários lugares, né? E aí quando você olha para esse país de expansão continental e para a Ordem de Cristo, uma das coisas que chocam na missão de Pedro Álvares Cabral para cá é o seguinte: o capitão então foi formado na Ordem de Cristo. Nós temos o símbolo da Ordem de Cristo como um símbolo nacional. Que as pessoas olham lá, por exemplo, a Cruz das Caravelas e falam, a Cruz de Malta. Elas não sabem nada da história. Elas estão pegando, ela falou lá, Cruz de Vasco da Gama vira o herói das Lusíadas. Porque é como se fosse um herói desses da Odisseia, da Ilíada, conquistando. Ele fala, cara, isso aqui é um herói do mundo antigo, só que da versão moda. O cara tá tomando tiro, tá tomando flechado em vários lugares, tá atravessando continentes inexplorados, tem monstros nos mares, né? Então agora Portugal, como filha de Roma, vai avançar nesses mares. É muito bonito que em Lisboa Vasco da Gama está enterrado, ou tem na verdade o túmulo do Vasco da Gama ao lado do túmulo de Camões, né, no mosteiro dos Jerônimos. Se fosse hoje em dia, ele estaria cancelado, viu? Porque a turma ia ficar com inveja do Vasco da Gama e falar, explorador, não sei o que lá, tá ligado? Não é bem assim, o mar tava calmo quando ele atravessou. Não é assim que funciona? Essa famosa... Enfim, pronto, esse é o problema. Aí volta pro problema da pequena alma, é o cara pensar assim, né? E aí, quando vem aqui Pedro Álvares Cabral, uma das coisas que chocam na carta do Pedro Vaz de Caminha é exatamente o seguinte, olha, o capitão pediu uma missa. Então, a primeira coisa que ele pede é uma missa. Outro problema, está trancado num barco, meses. Negócio desesperador, aquele monte de homem preso, cheiro, aquele negócio... Doença. Os caras doentes, o que foi, entendeu? Os caras sem ver mulher há 2 meses. Mulher, os caras chegam aqui, não, vamos fazer uma missa. E aí a segunda coisa, porque eles vêm em terra firme. E eles entram aqui e eles falam, missa. Que foi imortalizada, né, no quadro do Meirelles, a primeira missa do Brasil, que é um quadro épico. O Brasil tem grandes pintores, grandes compositores, as pessoas não conhecem. Ouçam lá depois, por exemplo, Manuel Dias de Oliveira, foi grande compositor mineiro. É impressionante, estou vendo um Mozart brasileiro, assim, um negócio maravilhoso. José Maurício Garcia Nunes, tem grandes composições do Brasil antigo. E aí nessa missa, né, os índios começam a se ajoelhar para participar. E a carta do Pedro Vaz do Caminha, ela fala de riquezas econômicas, claro. E aí as pessoas querem enfatizar só a riqueza. Então é isso, é a exploração da riqueza econômica. Claro, até porque se não tivesse uma atividade econômica, não monta o país, entendeu? Você não consegue montar um país continental sem atividade econômica, que já é uma coisa que as pessoas não entendem, não para pensar. O Brasil é muito maior que Portugal. É muito mais caro fazer o Brasil do que fazer Portugal. O pessoal pensa, roubaram toda a nossa riqueza. Não, cara, que é materialmente impossível. Porque você está falando de um país continental com 200 milhões de pessoas que foi forjado sob muitas dificuldades versus, novamente, um país que é pequeno. Tem muitos artigos de luxo em Portugal que vieram do Brasil, que era um mercado que sustentava. Mas não dá pra você ficar enchendo centenas de barcos de ouro e ficar despachando loucamente. Mesmo assim, cara, o Brasil sem Portugal ia fazer o que com o ouro dele? Os caras nem extraíam esse negócio. Não existia Brasil, não existia o país. Existia uma unidade entre... É que o empreendedor é isso, né? O empreendedor ele vai pegar, sei lá, o Guaraná, ele vai falar assim, cara, eu posso vender isso aqui por R$50 o quilo,
Ou eu posso espremer isso aqui na água com gás, botar numa lata e vender por R$10, cara, que eu gastei 5 gramas para poder fazer esse negócio. E sem empreender, o que Portugal tinha, até por causa dessa alma mercantilista portuguesa, ela tinha sim a alma empreendedora. Então ela veio pro Brasil e falou, eu vou fundar ali, né, a terra de Santa Cruz. O grande império cristão do hemisfério sul. Isso aí. O Brasil foi fundado para isso. E é fascinante porque você vê nessa primeira missa, conclui a carta privada de Caminho falando que o maior benefício do Brasil são as almas aqui a serem convertidas. E quando você vê a história dos índios, né, do começo do Brasil, então é isso, é a morte dos índios, como eu aprendi na escola. Vieram aqui trocar a liberdade por espelhinho, todo mundo foi enganado, todo mundo foi feito de trouxa. E eu começo a ler os textos antigos. Pega, por exemplo, ali a vida do Padre Anchieta, do Pero Rodrigues, uma boa história do Brasil e tal. Você começa a ler e você fala, cara, calma lá. Tem figuras incríveis que vão aparecendo. A Índia Bartira, que era uma Índia de estirpe nobre aqui de São Paulo, que as pessoas se orgulhavam de ser descendentes dela. Falavam, eu sou descendente da Bartira, que foi batizada como Isabel Dias, é casada com o bandeirante João Ramalho. A história do Martim Afonso, que era um herói para todas as pessoas. Martim Afonso era o Araribóia, né? E ele foi batizado Martim Afonso, que era o nome do herdeiro da capitania de São Vicente. E eles lutaram contra os franceses para manter a integridade do território nacional. Os índios, a Batalha das Canoas, os índios foram lá, lutaram para proteger, para falar, não, nós vamos lutar. Inclusive os índios convertidos, São Paulo. Nós estamos em São Paulo. São Paulo foi fundado como uma escola de latim e cultura clássica para os índios, com São José de Anchieta, que era um estudioso da gramática deles, que você vê histórias incríveis relativas às pessoas. Então, ele só abusou da cultura deles. Muitos desses índios preservaram a gramática, preservaram a linguagem. É um contato incrível. Então você começa a ver esses personagens que tinham sido absolutamente ocultados. Eu nunca tinha ouvido falar dessas pessoas. Você fica sem referência de herói, né? Então, você acha que todo mundo só veio para quê? Para explorar o Brasil, para roubar ouro, para poder trocar espelho pelas benesses da terra, pelas riquezas da terra. Então você fala, Portugal é horrível, Brasil é uma merda, por que eu não fui colonizado pelos franceses? Geralmente era um pouco pelos holandeses. Aí você vê quem colonizou França e Holanda. Eles colonizaram a Guiana Francesa, né? Grande trabalho foi feito pela Guiana Francesa. Né? Você podia estar igual agora a Indonésia, vários países da África que foram colonizados assim. Isso é tão todo. Bom, a economia do Brasil é maior que a da Holanda, mas isso é uma coisa engraçada, né? Que é não só a elite brasileira em geral mais rica que na média, né? Porque o volume da economia é maior, mais rica que a holandesa, mas a mulher mais rica da Holanda chama Charlene de Carvalho, né? E esse que é a mulher da Heineken, e esse de Carvalho é brasileiro, porque ela é casada com um cara que apareceu no Lawrence da Arábia, inclusive no filme, e que é de origem brasileira. Então, assim, outra coisa que as pessoas, claro, erram é que os holandeses vieram aqui e começou a dar certo. Não, na verdade, quando os holandeses chegaram aqui, Pernambuco era muito rica, porque esse Brasil do século XVII, da Vila Rica, ele é um Brasil extremamente próspero. Então essa ideia do, não, o Brasil é lixo, olha só, os Estados Unidos é sempre rico, mas o Brasil, de 1600, tava indo super bem. Inclusive mais educado na média que os Estados Unidos, por causa dos jesuítas. E com a economia indo melhor.